E aí, pessoal, tudo bem? De antemão, lhe agradeço a sua companhia, sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro. Hoje a gente vai falar de quadrinhos, né? Aqui no canal a gente adora quadrinhos e o vídeo de hoje, inclusive, harmoniza muito bem com o vídeo anterior, né? 5 livros de guerra essenciais, que na realidade são 5 livros de histórias essenciais. E a gente, eu ia selecionar 5 histórias em quadrinhos da Segunda Guerra Mundial, temáticas, né? Mas acabei encontrando 6, resolvi indicar 6, né? Resolvi fazer 6 nessa seleção literária, né? Mas assim, a régua aqui está muito alta, viu? Esse material é tão fantástico que eu estou fazendo essa resenha com a verdadeira reverência por esse material. Material assim que eu adoro, fantástico. E essas histórias em quadrinho, elas têm um mérito histórico muito grande. Eu selecionei um material que serve um complemento fantástico para se aprender história. Serve como microanálise, né? Ou seja, mostrando a rotina da história, né? Assim, a microanálise ela vai na rotina das pessoas que viveram aqueles processos históricos. Então, assim, é um material fantástico, né? Assim, eu particularmente adoro histórias em quadrinhos da Segunda Guerra Mundial, principalmente sobre a aviação, sobre os ases, sobre os aviões, sobre as batalhas aéreas da Segunda Guerra Mundial. E assim, elas são muito raras, né? Eu coleciono quadrinhos a vida toda e tive acesso a bem poucas que valessem a pena mencionar. E as melhores estão aqui, com certeza, né? As que vale a pena mencionar, as melhores estão aqui nessa seleção. E vai ser muito bacana a gente falar sobre isso, porque eu tenho uma teoria que todo mundo que gosta de ler livro gosta de quadrinho também. Apenas não encontrou o quadrinho correto. Então, por exemplo, se você gosta de história, se você gosta de ler livros como os que eu apresentei no vídeo anterior, não tem a menor possibilidade de você não gostar desses quadrinhos, né? E se você quer saber o porquê, fica até o final do vídeo, por favor, né? Que à medida que a gente for falando de um por um, né? For dissecando a história, for falando sobre os méritos históricos que cada história em quadrinho dessa tem, de repente você pode achar que algum é interessante. De antemão, eu digo que esse material não é tão fácil de encontrar, né? Não é como você chegar na livraria e encontrar. Você vai ter que fuçar na internet, procurar em sebos ou encomendar, né? Ou na Amazon americana, alguma coisa assim. Né? Então, sem mais delongas, vamos lá. Não sei nem por onde começar. Eu vou começar por um quadrinista chamado Garth Ennis. Se tem alguém aqui que gosta de quadrinhos, vou fazer uma pequena contextualização. Com certeza conhece o Garth Ennis. Né? O Garth Ennis é daquela leva de artistas britânicos que nos anos 80 e 90 foram contratados pelas grandes editoras americanas e ajudaram a revolucionar os quadrinhos. Né? Eu já cansei de falar desses caras e o Garth Ennis é um desses. Né? Ele é irlandês. E ele se tornou célebre nos anos 80 e 90, principalmente escrevendo para o selo Vertigo da DC, com o famoso Preacher, que se eu não me engano vai virar filme, né? Se é que não já virou série ou filme, alguma coisa assim. Mas é um personagem assim muito célebre no mundo dos quadrinhos, né? E quem acompanha quadrinhos sabe. Então o Garth Ennis, eu li muito o selo Vertigo na época, né? Li demais, mas eu não li Preacher na época. O Preacher eu vim ler recentemente, né? A obra que tornou o Garth Ennis célebre. Mais recentemente, de uns anos para cá, o Garth Ennis tem escrito várias histórias em quadrinhos históricas. E para mim, essas que ele tem feito sobre a Segunda Guerra Mundial, coloca o Preacher no chinelo. O Preacher não chega nem perto do material que ele fez para a Segunda Guerra Mundial, que muito pouca gente conhece. Então a gente vai começar por Sarah, Garth Ennis e Steven Epstein. Então, Zara é a história de uma sniper soviética da Segunda Guerra Mundial. Então, esse quadrinho aqui é espetacular. Pode procurar e comprar, que eu recomendo demais, demais. Ele serve ele harmoniza com qualquer leitura da Segunda Guerra, né? É, e assim, eu não sei se vocês sabem, a União Soviética tinha snipers extremamente mortíferas na Segunda Guerra, né? Tinha uma chamada Ludmila Pavlichenko, né? A Senhora Morte, que ela tem 309 mortes, tinha 309 mortes registradas, confirmadas, né? De oficiais alemães, soldados. Em determinado momento o governo soviético atirou da linha de frente e a colocou para fazer turnê de propaganda nos Estados Unidos. Ela se tornou muito amiga da primeira dama americana, Eleanor Roosevelt, né? Depois da guerra, Eleanor Roosevelt foi a Moscou e quis visitá-la, foi à União Soviética, visitou a União Soviética e quis visitá-la. Então ela se tornou amiga da primeira dama dos Estados Unidos. Isso aqui não é a história dela,
mas é uma história de um sniper soviética como ela, né? A rotina, os combates, etc, etc. A arte é fantástica, a edição é fantástica, a cores, né? E assim, é um quadrinho assim que eu não poderia deixar de recomendar mais. Até porque a gente cresceu vendo história da Segunda Guerra do fronte ocidental, né? E aqui é do fronte oriental, né? União Soviética. Então, é o primeiro quadrinho que eu recomendo. O segundo quadrinho é também do Garth Ennis, né? Esse aqui eu ganhei recentemente de um amigo, meu amigão George, é, Johnny Red, The Hurricane. Cara, esse quadrinho foi um dos melhores quadrinhos que eu li, acho que nos últimos 10 anos. Eu estou falando dele aqui com uma reverência incrível. A história começa nos dias atuais, um milionário compra uma carcaça toda acabada de um avião Hurricane da Segunda Guerra Mundial para restaurá-lo, né? E só aí a história já me pegou, né? Eu já restaurei 2 carros, né? Já restaurei um Fusca muito que estava todo acabado. Restaurei um carro antigo também, que era do meu avô, e me deu muito trabalho os 2 carros, mas foi extremamente gratificante, experiência inesquecível. Então, quando esse milionário começa a restaurar esse avião, olha só a história, de pirar o cabeção. Ele fica curioso em relação à história do avião, e a gente vai aprendendo muito sobre Hurricane também. A Batalha da Inglaterra, o símbolo dessa batalha, é uma batalha aérea, né, no começo da guerra, o símbolo dessa batalha é o Spitfire, né? Se você quiser mais informação sobre a Batalha da Inglaterra, ver a resenha do livro Splendid View aqui no canal. Então, o símbolo dessa batalha é o avião Spitfire, e aqui a primeira coisa que ele esclarece é que o Spitfire tem esse status indevidamente, porque o verdadeiro símbolo da Batalha da Inglaterra devia ser o Hurricane, que a venceu, né? O avião Hurricane. Então, no processo de restaurar esse avião Hurricane, o milionário vai ficando curioso em relação à história do avião. E nos registros tinham dito que o avião nunca entrou em batalha, né? Ele tinha sido usado só para fazer escolta da Marinha Mercante. Só que tinha uma coisa errada nos registros lá, parece que o avião foi achado em solo russo. Então ele contratou uma empresa de investigação russa e viajou para a Rússia para saber a verdadeira história do avião que ele estava restaurando, né? Por hobby mesmo, né? Um milionário excêntrico que gostava de história e resolveu restaurar esse avião. E ele descobre que esse avião pertenceu a um piloto dissidente britânico que nem tinha completado o seu treinamento, que se tornou um ás da Segunda Guerra Mundial a serviço do Exército Vermelho, né? Também essa história se passa no fronte oriental. E eu não vou dar muito spoiler, mas nessa história o nosso Johnny Red, né, esse personagem principal, não, eu acredito que não seja uma história real, né, seja uma ficção, né, mas inserida num contexto real, mas aqui ele chega a encarar o Hitler, né, ele chega a conhecer o Hitler. Então, assim, a história é fantástica, cheia de referências históricas. Aqui o Exército Vermelho tinha muitas mulheres, né? Então havia um intercâmbio muito grande, o pessoal não sabia como ia ser amanhã, todo mundo podendo morrer a qualquer hora. Então, assim, havia uma interação muito grande entre homens e mulheres. E o nosso Johnny Red aqui, ele era namorado e amante de uma das bruxas da noite, que para quem não sabe, Bruxas da Noite foi um esquadrão de mulheres soviéticas que tocou o terror da frente oriental, né? Elas operavam aviões biplanos e elas iam com o motor desligado, aí faziam um barulhinho que parecia um barulho muito estranho. Os alemães as apelidaram de as bruxas da noite, né? Então, nosso Johnny Red aqui, além de ser um ás da aviação do Exército Vermelho, ele é amante de uma das bruxas da noite, um esquadrão lendário que realmente existiu, né? Então, história de ficção inserida num contexto real. Isso aqui foi uma das melhores histórias em quadrinho que eu li nos últimos 10 anos, né? Que eu não poderia deixar de recomendar mais. Meu filho, vá atrás, veja na Amazon americana, porque aqui vale muito, muito a pena. Dessas histórias da Segunda Guerra, as aviações são muito superiores. Nada se compara à aviação da Segunda Guerra Mundial em termos de tudo, né? Das máquinas fantásticas, maravilhosas, as batalhas extremamente eletrizantes, né? Dinâmicas. E assim, eu queria chamar a atenção que para os artistas, para a arte dessas histórias em quadrinhos, que elas retratam as batalhas era da Segunda Guerra Mundial. Porque aqui não é só o cara desenhar o avião, as máquinas, ele tem que desenhar, ele tem que passar para esse plano aqui bidimensional uma dinâmica tridimensional, né? Então a arte aqui é espetacular, é fantástica, é eletrizante. Parece que você está vendo essas batalhas num filme, é uma coisa impressionante. Parece que você está vendo num filme, a velocidade, parece até que
né? Uma coisa, eu não tenho como elogiar mais essa história em quadrinho aqui de Johnny Red. Uma das melhores coisas que eu li assim nos últimos 10 anos. E mais um do Garth Ennis, né? Então tem duas do Garth Ennis nessa lista de 6, né? Então a gente vai para a terceira. Mais uma de aviação. Essa aqui eu falei rapidamente na resenha do livro A Máfia dos Bombardeios. As de Espadas. Isso aqui eu li super adolescente, eu era muito novinho, né? Comprei na Livraria Gabriel, no centro aqui da minha cidade. O Livreiro Gabriel era louco por quadrinhos. Acho que ele não sei se ele é vivo. Acho que a livraria eu sei que fechou, né? Mas nunca mais tive notícia dele. Mas é uma história em quadrinho espetacular, com méritos históricos fantásticos. Essa aqui, os personagens são a tripulação de um bombardeio B-17, o Liberator, né? E Liberator, acho que o Liberator era, não. O B-17 era o Fortaleza Voadora, desculpa. Eles eram americanos, e era a tripulação do Fortaleza Voadora. Como vocês aprenderam na resenha do livro A Máfia dos Bombardeios, os americanos, quando começaram a bombardear na Europa, eles faziam os bombardeios diurnos, que eram muito mais arriscados, e os britânicos faziam os noturnos, porque os americanos estavam muito apegados à doutrina dos bombardeios de precisão, mas os equipamentos que eles desenvolveram, na época, não funcionaram muito bem, e eles acabaram jogando as suas tripulações para bombardear de dia, que é muito mais arriscado. Aí eles ficavam à mercê dos ases alemães, que eram extremamente os melhores ases da Segunda Guerra Mundial, eram alemães, né? Então, se você quiser saber mais detalhes, tiver um background histórico melhor, veja a resenha do livro A Máfia dos Bombardeios, aqui no canal Resenha Cult. Então, isso aqui é do Juan Jiménez e Ricardo Barreiro, um argentino e um espanhol, se eu não me engano, e eu li isso aqui adolescente, e aqui eu não tenho como descrever. Cada aeronave que aparece aqui, ele dá um briefing completo da aeronave, e ele fala as dificuldades, o cenário que as aeronaves eram utilizadas, né? E é uma história em quadrinho extremamente melancólica também, porque ao longo da história, os tripulantes vão morrendo, né? Então aqui, deixa eu ver aqui uma página. Os tripulantes vão morrendo e vai dando uma melancolia muito grande. Mas era exatamente a rotina desses caras, né? Era muito, muito arriscado. Então a dinâmica, a arte, essa aqui é em preto e branco, né? Então, a coisa impressionante, eu não tenho como recomendar mais Arte de Espadas, eu tenho os 2 volumes. Cara, isso aqui é um material tão obscuro que eu tentei pesquisar sobre isso na internet e não encontrei um ou outro, e você não vê, e está entre os melhores quadrinhos que eu li na minha vida, disparadamente. Aqui mistura melancolia, mistura drama, mistura, é uma obra assim, extremamente poética, ao mesmo tempo extremamente violenta, extremamente dinâmica, e com mérito histórico muito grande. Aqui você aprende história, você lê um livro como A Máfia dos Bombardeiros, depois lê um quadrinho desse aqui, é o complemento ideal, você tem acesso simplesmente à rotina dos caras, você tem acesso à descrição das máquinas, como é que funcionava. Uma coisa é tu ver a foto do avião num livro, outra coisa é tu ver o cara lá, as posições, a Carlinho, por exemplo. Ele disse que quando eles estavam começando os bombardeios, os ases alemães iam por baixo e derrubavam o bombardeio, né, o B-17. Aí eles colocaram aquela bolha de vidro com a metralhadora na barriga para prevenir isso, né, que é considerada a função mais arriscada de toda a Segunda Guerra Mundial, o cara ficava na barriga ali. Então, quando o Ais mergulhava, então ele mostra exatamente o desenvolvimento disso aqui, nessa história em quadrinho. Então, assim, isso é só um exemplo que eu dei. Então, um mérito histórico incrível, uma história em quadrinho fantástica. Eu não tenho como recomendar mais As de Espadas, do Juan Jiménez e Ricardo Barreiro. Anota aí, dá um pause no vídeo para anotar. Procura em sebo, procura onde você quiser. Essas duas em português de Portugal. Esse material nunca foi publicado no Brasil. Isso aqui é português de Portugal. Quem tiver acesso a esse material aqui publicar, meu amigo, eu não tenho como elogiar mais isso aqui. Então vamos lá. Então, tem um livro meu aí, Top 10 Quadrinhos de Todos os Tempos. E eu coloquei por minha conta e risco esse High, que é um quadrinho completamente desconhecido. Se você perguntar quem são os autores, eu nem sei, porque não tem aqui. Não tem aqui quem são os artistas. Né? Então aqui é um compêndio de histórias de aviação da Segunda Guerra Mundial, mas eu tenho que contar a história disso. E eu já mostrei quantas? Mostrei 3, essa aqui é a 4ª. Já que eu vou contar a história de como eu comprei isso aqui, essa aqui é a 4ª e a 5ª, 2 compêndios. Esse aqui são histórias de aviação,
Isso aqui são histórias de infantaria. Isso aqui eu comprei no lugar relacionado à literatura mais fantástica que eu visitei na minha vida e o meu preferido. Eu tive o privilégio de visitar livrarias muito célebres no mundo todo. Eu visitei a Shakespeare Company em Paris, fui no El Ateneu em Buenos Aires, né, e milhares de outras livrarias fantásticas, Nova York. Mas o lugar mais fantástico que eu entrei na minha vida, eu sempre gostei muito mais de sebo do que de livraria. Foi um sebo de 5 andares na cidade de Nova York chamado Strand Books, que no térreo tem uma loja da Forbidden Planet, uma loja também de artigos geek, nerd, etc., que eu também gosto. Então, assim, se você for para Nova York, não deixe de visitar o Strand Books, um sebo de 5 andares fantástico. E lá, cara, era 5 andares abarrotado de livro, eu fui atraído igual um imã para esses 2 volumes aqui. Isso foi, sei lá, 2013, né? Não faz tantos anos, não. É 2013, uns 12 anos que eu comprei isso. E qual é a história desses livros aqui? Ele fala a história das publicações originais, mas não diz quem são os artistas. Por quê? Porque isso aqui é uma compilação de livros de bolso publicados na Inglaterra por veteranos de guerra, nos anos 50. Então, o que acontece? Os veteranos de guerra começaram a arranjar emprego como escritores e desenhistas, e eles faziam essas histórias aqui e vendiam para um publisher que fazia uns livrinhos muito baratinhos, né? Poucos pens, né? Você pagava micharia por esse livrinho aqui com essas historinhas. Só que as histórias são documentos históricos que eu me surpreendi, eu comecei a ler. É história pura aqui. História, principalmente esse aqui, o Aces High, mais do que o outro, que é de infantaria. Esse aqui eu fiquei tão maravilhado com esse livro aqui que eu incluí por minha conta e risco na lista dos 10 quadrinhos mais fantásticos de todos os tempos, né? Então, a arte espetacular, as histórias espetaculares, porque você tem a verossimilhança aqui é muito grande, porque os caras viveram isso aqui, os caras passaram por isso aqui. Tem uma história aqui que me impressionou bastante, de que mostra todo o treinamento. Onde é que você teria acesso a isso? Todo o treinamento na história em quadrinho de um piloto de um bombardeio de mergulho britânico. Para você ter ideia, eu li a minha vida toda sobre a Segunda Guerra Mundial e não sabia que a Grã-Bretanha tinha bombardeio de mergulho. Bombardeio de mergulho é tipo o Stuka alemão, que é praticamente monoposto, né? Que é um avião que parece um caça, né? Vem com aquela sirene, né? Um bombardeio de mergulho de pressão. É um avião pequeno que solta uma bomba só a cada mergulho, né? Então os britânicos tinham um avião desse também, eu nunca soube disso. E o bombardeio, e no treinamento, o piloto começou a ter crise de ansiedade, mostrava as noites dele ele suando sem conseguir dormir. Porque imagina só, tu vai numa máquina daquela bastante rudimentar, né? Nós estamos falando de uma coisa que aconteceu há quase um século atrás, e de repente a máquina mergulha a toda velocidade em direção ao alvo dela, solta a bomba e depois volta, né? Volta para dar um rasante e volta para altitude de segurança. Então, o cara que está dentro de uma máquina dessa, imagina uma máquina dessa se tremendo todinha, tu fazendo um negócio desse. Então, tá tudo aqui. Então, os pilotos mostravam a ansiedade que os pilotos tinham no treinamento, o medo. Os pilotos iam sendo reprovados, a maioria deles não conseguiam ficar, preferiam ir para outras posições. Então, pouquíssimos conseguiam completar esses treinamentos aqui. E tem uma missão célebre do navio que foi afundado, que é toda descrita aqui. Ele mostra o treinamento e essa missão toda, missão que realmente aconteceu, que existiu. Não me recordo agora o nome do navio, mas está toda escrita aqui. Mas isso é só um exemplo, a quantidade de história que tem aqui, né? Então eu não poderia deixar de recomendar, mas se você achar, você vai precisar fuçar a internet para achar isso aqui, né? E essa aqui é a 1, 2, 3, a quarta, e a quinta é essa aqui, que é exatamente a mesma coisa da mesma editora, mas com a temática diferente. Aqui é só infantaria. Aqui são as histórias dos aviões, dos pilotos da aeronáutica, que é só infantaria, só histórias de solo. Também fantásticas, espetaculares, com mérito histórico incrível. E aqui tem história de avião também, viu? Misturada, né? Mas aqui são 2 volumes, praticamente a mesma coisa, praticamente os mesmos livros. Unleash Hell, olha que coisa linda. Quando eu vi esses volumes, eu fui atraído assim igual um imã, eu fui para cima, né? E eu me lembro que eu não comprei lá. A única coisa realmente relevante que eu comprei foi isso. Eu comprei Before Watchmen também, na época tava saindo, né? Eu comprei uns volumes de capa dura do Before Watchmen, a continuação do Watchmen, que não, puxa, não chega nem perto da obra original. Mas isso aqui já valeu a pena.
gostaria muito de voltar para Stand Books, tá aí. Não tenho vontade de voltar para Shakespeare Company, nem para El Ateneu, nem para nenhuma dessas livrarias célebres, mas para Stand Books eu gostaria muito de voltar um dia. Então, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e agora a sexta, né? A sexta é o personagem mais célebre de todos que eu mostrei aqui. E esse personagem está prestes a sair da bolha, virar mainstream, porque é um personagem da DC Comics e vai ter o filme dele ano que vem, 2026, né? Vai ser um dos heróis da DC que vão virar um blockbuster de cinema com certeza, né? O ator escalado para interpretá-lo no filme era o Daniel Craig, aquele que foi o 007, mas eu soube essa semana que teve uma treta e ele desistiu do papel, não sei quem vai interpretá-lo, mas esse personagem está muito próximo de virar mainstream, é o mais célebre de todos que eu estou mostrando aqui, Sargento Rock, do Joe Kubert, né? Então o Sargento Rock é um personagem da Segunda Guerra Mundial, da DC Comics, muito legal, sempre gostei muito, mas está um patamar abaixo de todas as outras histórias em quadrinhos que eu mostrei aqui, né? Então isso aqui é um material de ouro, mas os outros são de diamante, os outros são assim, realeza dos quadrinhos, é o nível máximo. Se eu tivesse que dar uma nota aqui, eu sou um cara que eu coleciono quadrinhos desde os 8 anos de idade. Olha só as resenhas que eu tenho no canal, uma amostra do material que eu tenho aí. Se eu tivesse que dar uma nota para essas histórias em quadrinhos que eu estou resenhando aqui, todas seriam a nota máxima, com exceção dessa aqui. Mas essa aqui teria uma nota muito boa, eu gosto muito dessa história em quadrinho aqui. Então o Sargento Rock era um sargento, né, como o nome já está dizendo, que operava na Segunda Guerra Mundial, começou no teatro ali do norte da África, depois foi para a Europa, combateu os nazistas, e ele tinha uma companhia chamada Easy Company, que era o mesmo nome da companhia do Band of Brothers, que é traduzido nos quadrinhos como Companhia Moleza, e eu tinha muitas revistas do Sargento Rock da editora Brasil América, né, mas quando eu precisei vender minha coleção, né, há muitos anos atrás, quando eu casei, eu precisei me mudar para um lugar pequeno e precisei vender minha coleção, né? E fiquei com algumas relíquias, mas boa parte de muita coisa boa precisei vender por questão de espaço mesmo, né? Não tinha onde colocar. E as revistas que eu tinha do Sargento Rock da Ebal, eu vendi, né? Então, mas eu tenho essa aqui, que é uma edição especial, né, da Panini, uma edição especial de aniversário, uma história fantástica do Joe Kubert. Ele foi criado em 1959, esse personagem, e o seu criador principal foi o desenhista Joe Kubert, que eu sou muito, muito fã. O Joe Kubert desenhou o Gavião Negro, que é um personagem que eu gosto muito da DC. Ficou célebre desenhando o Tarzan, desenhou o Tex também, que é outro personagem que eu adoro, né? Então o Joe Kubert, o seu filho Adam Kubert, muitos anos depois, ficou célebre desenhando o Wolverine. Então o Joe Kubert é um personagem, assim, é um dos monstros sagrados dos quadrinhos. Para você ter ideia, essa coleção aqui da editora Davy, do Tarzan desenhado pelo Joe Kubert, ela deve ter quase 20 anos. Eu tenho ela aqui, ó, a assinatura dele icônica, o Joe Kubert, né? Então tem aqui essa coleção, adoro essa coleção, né? Tenho 3 volumes também. Tarzan desenhado pelo Joe Kubert. Então esse personagem foi criado. E assim, as histórias do Sargento Rock, elas alternam entre histórias muito complexas e adultas e histórias mais rasas, né? Assim, mais de aventura, mais rasas, né? Que não tem tanta complexidade. Essa aqui tem menos complexidade, menos mérito histórico do que todas as outras que eu mostrei. Em termos de mérito histórico, a melhor de todas, sem dúvida, é As de Espadas e Johnny Reed, aqui. Depois vem Aces High e Sarah, né? Aces High também é quase igual, mas Aces High, como é uma história em quadrinho mais antiga, né? O domínio da linguagem dos quadrinhos é um pouco menor, né? Não tem tanta dinâmica, como a arte não tem tanta dinâmica quanto as mais modernas, né? As do Garth Ennis. Porque os quadrinhos, a partir dos anos 60 e 70, começaram a ser muito influenciados pelos quadrinhos japoneses, né? Que os japoneses tinham o uso da linguagem dos quadrinhos muito superior, os quadrinhos eram muito mais dinâmicos, passavam uma velocidade muito maior. Então as histórias em quadrinhos modernas, elas têm essa vantagem, digamos assim, em relação às antigas, né? Então esses realmente ficam um pouco a desejar em relação a essas duas mais modernas do Garth Ennis, nesse quesito. Em termos de mérito histórico, não. O mérito histórico do Aces High é fantástico. E assim,
eu não poderia deixar de recomendar mais. Essas são as 6. Então vamos lá, Sargento Rock, essas duas aqui, Aces High, Unleash Hell. Se eu estiver passando muito rápido, é só você dar um pause aí no vídeo, né? As de Espadas, Juan Jimenez e Ricardo Barreiro. Johnny Brad, UK. E Zara, a Sniper. Vou falar em Zara, a Sniper. Eu sou muito fã da série Mad Max, né, inclusive dos novos. E muita gente criticou muito o último filme, dizendo que os filmes se renderam, os últimos dois se renderam à cultura woke, trocaram a heroína de homem para mulher e tal. Então, assim, eu sou, não sei se vocês notaram pelas minhas resenhas, eu sou extremamente antagônico à cultura woke, eu detesto, não concordo em absolutamente nada. Mas eu acho que não é porque você colocou uma heroína mulher em um filme que o filme é woke, né? Eu acho que os novos filmes Mad Max não são woke, ao contrário do que se diz por aí, na minha opinião. E eu tenho como fundamentar essa opinião pelo seguinte: o que define o que define se um filme é woke ou não é a verossimilhança. Não é porque o cara colocou uma mulher num papel de heroína que o filme é inverossímil, né? Então, assim, você vê o último filme, a heroína do Mad Max, a principal habilidade dela é ser sniper, né? E você vê que, de fato, existiram snipers extremamente mortíferos na Segunda Guerra Mundial, com 309 mortes registradas, né? Coisa que muito macho não conseguiu. Então, não tem nada de verossímil ali, é perfeitamente possível, né? Então, a força dessas mulheres no filme é dirigir muito bem, aí é um pouco mais raro, né? Brincadeira, brincadeira. Mas é perfeitamente possível uma mulher dirigir muito bem e ser uma sniper extremamente mortal. Isso é perfeitamente possível. Existem vários precedentes históricos. Então, eu queria abrir esse parênteses e dizer que eu não considero os últimos dois filmes da série Mad Max wokes só porque as heroínas são mulheres, porque os filmes são extremamente verossímeis, né? E você está ouvindo isso de um cara que tem horror à cultura woke, é extremamente antagônico à cultura woke. Mas eu acho, sinceramente, que esse não é o caso, ao contrário do que muitos críticos disseram, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam adquirir esse material e garanto que se você gosta de quadrinho, você vai amar. Se você gosta só de livros e história, existe uma probabilidade muito grande de você gostar muito também, né? Como eu sempre falei aqui, eu leio muito quadrinho, isso não atrapalha em nada a minha leitura de livros, porque eu leio no final da minha sessão, então eu sento para ler livro, quando eu canso eu pego um quadrinho para ler, normalmente um quadrinho relacionado, muitas vezes um quadrinho de história também, para aprender mais alguma coisa, e isso apenas torna a minha sessão mais prazerosa, né? Isso nunca atrapalhou a minha leitura de livros. Então, se você apenas lê, se você lê livro ainda não deu uma chance para os quadrinhos, eu acho que você deveria dar uma chance, né? Então, se você gosta de história, existe uma boa probabilidade que você goste desses títulos que a gente conversou, teve essa conversa legal hoje aqui. E é isso, pessoal. Vou colocando um ponto final nessa resenha. Um grande abraço e muito obrigado pela companhia.